A gente vai falar sobre construção de uma cidade mais justa, mais humana, com oportunidade para todo mundo. Essa mesa te convida para pensar junto, afinal, quando a favela participa, a cidade inteira ganha. Obrigada pela presença, bem-vindos, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Boa tarde, galera. Ih, ninguém almoçou ainda, né? Boa tarde, galera. Porra, melhorou. Olha só, primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês, principalmente quem está lá atrás, porque aqui eu estou vendo um monte de carinha que já trabalha com política. Alguém aqui sabe o que é plano diretor? Não, né? Então, gente, plano diretor é o que tem de mais importante na nossa cidade. O plano diretor é uma lei que muda de 10 em 10 anos, que mostra para onde a cidade tem que crescer. Na verdade, é um guia, um conjunto de regras e diretrizes que fala sobre tudo. Aonde pode construir, qual é o tamanho dos prédios, como proteger as áreas verdes, como melhorar o transporte. Tudo que passa na nossa vida está dentro do plano diretor. E isso muda de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos, os vereadores se reúnem e eles montam revisam essas regras, na verdade, né? Eles pegam as regras antigas e vê, pô, isso aqui ainda está valendo, isso aqui não vale mais, esse bairro mudou, tem que ajustar, tem que ter BRT, tem que ter VLT, pode construir um prédio maior, enfim. Nunca na história desse país a favela esteve dentro do plano diretor. O plano diretor sempre foi feito a partir da lógica do asfalto. E aí vem a Câmara do Rio, porque nós cariocas sempre somos inovadores, vem a Câmara do Rio e coloca a favela pela primeira vez num plano diretor. É a primeira Câmara do Brasil a fazer isso. Então agora a favela faz parte da cidade oficialmente dentro do plano diretor. E aí, a gente vai começar a conversar aqui com o presidente da Câmara, Carlos Caiado, que está com seus óculos escuros. Gente, não é estilo, não. É porque ele fez uma cirurgia no olho e não está podendo com essa luz toda aqui do palco. Ela está rindo de mim ali, ó. Tá estiloso, tá estiloso. E aí, vou perguntar para o Caiado o que muda de verdade na vida das pessoas da favela ter esse capítulo inédito dentro do plano diretor. O que muda na prática? E aí, suspense. Já vou engatar depois para o Marcelo Diniz e para o Salvino, que são crias de favela. Alguns de vocês já conhecem eles. O Salvino vem mais na Expo Favela que o Preto Zezé e o Celso Ataíde. Já é figurinha aqui repetida. Salvino, cria da Cidade de Deus. Marcelo Diniz, cria da Muzema. É o nosso rockstar do Itanhangá. Então, na sequência, depois que o presidente Carlos Caiado falar sobre o que muda na prática, eu queria saber de vocês a parte simbólica. Para quem mora na favela, quem é cria da favela, o que isso significa? Você finalmente, a favela não ser mais exceção da cidade, está integrada nesse plano. Bom, agradecer muito aí a presença de todos vocês. Obrigado. Bom dia. Vou nem falar boa tarde porque a gente não almoçou e nem tomou aquela cervejinha domingo, né? Mas agradecer a Priscila aí que está mediando, o vereador Marcelo Diniz, oriundo de favela, de comunidade, sabe, na pele a realidade. E hoje, como vereador, conseguiu fazer diversas transformações. E a Rio das Pedras hoje, por exemplo, graças à luta dele, hoje tem uma Rio das Pedras muito diferente, com dignidade das pessoas. Aí se estende aí também ao nosso vereador Salvino, que foi secretário da Juventude, tanto da importância da juventude nas favelas e na Cidade de Deus, vem revolucionando. Agradecer também a Daniela Santa Cruz, que é a presidente da fundação aqui da Cidade das Artes. E eu tinha visto o Preto Zezé também, que esteve aqui conosco, nos dar um abraço, agradecer pela sua liderança da Curfa Rio, a Nega Giza, não sei se está ainda aqui, obrigado, e o Celso Ataíde. Enfim, Priscila, você já e pedir desculpa realmente pelo óculos, né? Estou parecendo aquele playboyzão, né? Aqui com você, mas eu não uso óculos quase. Nunca estou usando hoje, estou até meio diferente para poder enxergar, mas realmente fiz uma cirurgia no olho, recuperando, fiz quinta-feira, mas já está bem melhor, então a luz, quando bate,
Parece que estou tomando um soco no olho. Ela até ficou me zoando ali, né? Estou de olho em você, mas pode zoar, faz parte, é isso aí. Mas a Priscila já fez a introdução. O plano diretor, a cada 10 anos, as cidades, né, pelo Estatuto das Cidades, regulamentado pelo governo federal, tem que planejar essas cidades pelos próximos 10 anos. E nós aprovamos um plano diretor, debatendo muito com a sociedade civil, muitas audiências públicas, debates, e de várias inovações. Eu acho que a mais simbólica e que mais, como a Priscila aqui colocou, foi sobre realmente ter um capítulo com várias sessões, falando das favelas, das comunidades. Na verdade, nós estamos trazendo aqui o potencial que as comunidades das favelas têm, que todos vocês sabem, conhecem. Aqui a gente não vai falar todas elas, que vocês tenham conhecimento disso. Trazer realmente para o plano diretor, para que as políticas públicas, que todos nós esperamos, desde aquelas básicas, de ter infraestrutura, de ter saneamento, de ter escola, de ter o posto de saúde, que é a clínica da família, que já vem em vários lugares, aqui tem um alcance muito grande, mas ela ser uma política pública realmente não só de governo, que significa de estar só naquele governo, ter o Favela Bairro, de ter o Morar Carioca, mas ser uma política pública de Estado, ou seja, de forma permanente. E esse reconhecimento no plano diretor estabelece que essas políticas públicas elas sejam colocadas de fato na prática, como regulação fundiária, por exemplo, a questão das obras, como eu disse aqui, trazer muita cultura e o poder de inclusão social dentro das comunidades, através do esporte, através da cultura. Aqui, por exemplo, acho que ontem teve até um painel que falou sobre agro nas comunidades, de ter você a horta comunitária, de você ter o respeito de as pessoas se alimentarem melhor e ter, dentro das comunidades, essas políticas públicas trazidas pelo poder público e, de fato, de forma permanente. Não ser uma coisa que entra um prefeito, pode fazer uma política pública muito boa, como acredito hoje que a prefeitura, através do prefeito Eduardo Paes, faz, como no governo César Maia fez, mas pode ter outro governante que entra e não faça. E, através do plano diretor, a gente tem ali, de fato, no entendimento que vocês todos têm, que nós temos, do potencial que tem uma comunidade, e quando a gente fala de empregabilidade, de comércio, de trazer várias oportunidades, e através do plano diretor você credencia isso. Então, foi um trabalho muito exaustivo, mas com um orgulho muito grande. E aqui a gente vivendo hoje, para finalizar a nossa fala, que não me estender muito, já falando muito, esse Expo Favela feito pela CUFA, o que traz, lotado. Então, a favela, a comunidade, ela tem vida, ela tem trabalhador, ela tem comércio, ela tem dinheiro circulando, e a gente precisa, através das políticas públicas, acompanhar e estruturar as favelas e comunidades, interagindo, obviamente, com asfalto, e sem discriminar ninguém, e sempre com integração, sempre com inclusão. Obrigado, Priscila. Para eu falar? Então, essa era a segunda pergunta, porque queria saber de vocês, porque vocês, de fato, foram criados, são crias do favela. Então, assim, para vocês, o que isso muda? Simbolicamente, claro, né? Mas também como político, o que isso muda, né, na vida de vocês? Legal. Bom dia a todas e todos. Uma alegria voltar para mais uma Expo Favela. Obviamente, começar agradecendo aqui a Deus, ao nosso presidente Carlos Caiado. Presidente Carlos Caiado, se me permite aqui uma breve rasgação de seda, tem feito um esforço muito grande de aproximar a Câmara de Vereadores da população do Rio de Janeiro, não só garantindo a presença aqui na Expo Favela, mas em vários outros eventos e com vários outros parceiros. Nós tivemos agora o Extra Favelas também, que no final do dia, isso é importante, que as pessoas participem ativamente, que elas tenham um canal de diálogo direto com o seu parlamentar, que elas se sintam à vontade para cobrar, para que a gente possa, nessa posição de representante da população, amadurecer cada vez mais a política pública, fortalecer cada vez mais a cidade e, no final do dia, que é o que interessa, fazer a vida das pessoas melhorarem. Então, obrigado pelo convite, presidente Carlos Caiado. Uma alegria estar aqui com o Marcelo Diniz, o nosso outsider, né? Explosão de votos ali no corredor do Itanhangarra e das Pedras. Agradecer também a nossa presidente aqui da Fundação Cidade das Artes, a Daniela Santa Cruz, ao prefeito Eduardo Paes, Preto Zezé, Celso Ataíde, Elaine, todo o time da CUFA, que é fera demais. Renan Leta está aqui, parceiro também de longa data, e várias outras pessoas queridas. Mas, bom, respondendo diretamente, Priscila, a pergunta, né, do valor simbólico
de ter a favela no plano diretor, primeiro é preciso resgatar esse conceito de favela, né? De onde ele vem, como ele vem e o que traz a gente até o momento atual. A gente precisa voltar um pouco no tempo, lembrar lá da lei de terras, no final do século retrasado, 1888, se não me falha a memória. Por quê? A favela, a gente já escutou várias vezes a história, né, de que a favela surgiu com os soldados que estavam voltando da Guerra de Canudos, que se localizaram ali no centro da cidade, onde é registrada a primeira favela. Mas é importante dizer que as favelas existem porque nós temos uma lei de terras feita para impedir o acesso do pobre, o acesso especialmente da população negra, de um país que estava às beiras do fim da escravidão, de acessar a terra. E sem ter para onde ir, essa população grande de pessoas escravizadas começaram a se colocar às margens dos centros urbanos, né, que é o mais próximo que eu posso estar do centro urbano, o mais próximo que eu posso estar ativamente da vida na polis, né, sem estar 100% excluído. Porque, por exemplo, nós tínhamos ali na primeira favela, conhecida hoje como Providência, surgindo aquela comunidade, enquanto Campo Grande ainda era uma zona muito rural, enquanto grande parte de Jacarepaguá ainda eram zonas muito rurais. E por que aquelas pessoas se localizavam ali? Porque ali estava a vida, ali estava a ágora, né, o espaço de debate, o espaço que as pessoas poderiam participar ativamente dos grandes centros urbanos. E quando a favela surge, ela surge como um caso de polícia. Em que sentido? Qualquer conjunto, né, conglomerado subnormal, como era conhecido, que surgisse na cidade, era caso de mandar a polícia, quebrar tudo e expulsar os moradores. E a gente vê ao longo do tempo um avanço no entendimento do que é a favela, um avanço no entendimento de qual é o papel desse morador que está localizado nessa região chamada favela. Porque a gente não pode entender também a favela enquanto um lugar romantizado, de que todos os problemas foram resolvidos, de que a vida é muito boa. Não. O morador de favela quer dignidade, o morador de favela não quer ter que passar pelo constrangimento do tráfico de drogas, não quer passar pelo constrangimento de uma polícia que muitas vezes o oprime e não trata da maneira devida. E esse entendimento, essa briga desses moradores dessa região em relação ao poder público, em busca de reconhecimento, ela foi se alterando. E nós temos, ao longo do século passado, a construção dos primeiros conjuntos habitacionais que buscam dar uma resposta para esse lugar chamado favela. E aí surge, né, Vila Kennedy, Cidade de Deus e vários outros conjuntos. E nós vamos, graças a Deus, evoluindo ao ponto em que os moradores de favela passam a não só serem receptores da política pública, no sentido de pessoas de fora desse território pensam, constroem políticas públicas e apresentam para essa população de maneira passiva, né? O morador de favela tem que receber a política pública de maneira passiva. E a gente consegue avançar, inclusive, muito também, por exemplo, com espaços de representação como a CUFA, como outras entidades que foram surgindo para debater a favela a partir do olhar desse morador de favela. E aí nós tivemos os primeiros conselhos de favela, as lideranças comunitárias participando ativamente, até o momento de hoje. E aí sim, essa vitória que é ter a favela no plano diretor, um acerto, enfim, um grande orgulho participar dessa casa, primeira casa legislativa do Brasil, a entender a favela enquanto parte efetiva da cidade, porque é uma mudança, eu diria que representa um paradigma muito significativo para a política, né? Que é colocar a favela no centro do debate, no sentido de a gente não mais precisa brigar para ser ouvido, que agora, estando dentro do plano diretor, o poder público tem o compromisso, o dever e a obrigação de tratar esse território enquanto uma parte da cidade. Uma parte da cidade que não pode ter o resto de asfalto, uma parte da cidade que não pode ter o que sobrar do orçamento, uma parte da cidade que precisa receber políticas públicas estruturadas, como bem disse o nosso presidente aqui, não políticas de governo, mas políticas de Estado, que sejam capazes de enxergar toda a potência que tem esse território chamado favela, todo o trabalho desses moradores, toda a vida dessas pessoas, mas também de enxergar as nossas problemáticas. É um absurdo em 2025 ter favela que não tem saneamento básico, ter favela, aliás, quase todas as favelas, né, que quando está muito sol, falta luz, quando está muito frio, falta luz também. Quando está muito sol, falta água, quando está muito frio, falta água também. Essas coisas não são normais.
Então, quando a gente coloca a favela no plano diretor, a gente está, inclusive, falando para a sociedade. Isso não é normal. Nós, agora, vamos olhar para esse território de uma outra maneira. Não E mais isso é como importante. exceção, mas integrado à cidade. Exatamente. Né? Marcelo. Depois dessa aula do Salvino aqui, boa tarde para todos. Aula de história. Quero aqui primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui na Expo por Favela. Dar aqui uma boa tarde para a Priscila, para o nosso querido presidente Carlos Caiado, o meu querido amigo, vereador, meu parceiro, meu amigo ali Salvino, que deu uma aula de história para a gente aqui. E eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Sei que está todo mundo já agoniado, já ninguém comeu nada, eu também não comi nada, também estou com fome. E a gente com fome, a gente fica chato pra caramba, né? Dá sono, começa a ficar agoniado com tudo. Então, eu vou tentar ir para como que o Caiado e o Salvino já falaram muito do plano diretor, já falaram de muitas coisas aqui de história. Eu vou tentar pegar aqui a parte, para não ficar falando aqui mais do mesmo, vou pegar a parte da parte do vereador. Pegar aqui e falar para vocês a importância de vocês terem um representante na região de vocês. Porque o vereador, por mais que ele trabalhe em toda a cidade do Rio de Janeiro, ele é representante de toda a cidade, mas ele representa muito um bairro, um local. E eu falo isso porque eu vivo isso na pele. Eu sou oriundo da região ali da Muzema, do Itanhangá, de Rio das Pedras, e graças a Deus ali, aquele povo, que é o meu povo, eu sou nascido e criado ali, me abraçou, e através desse abraço, do voto, que eles confiaram no vereador Marcelo Diniz, eu consegui lutar juntamente com os outros vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, através ali da nossa liderança do presidente Carlos Caiado, e conseguimos cobrar muito a prefeitura, ao prefeito Eduardo Paes, a qual quero sempre aqui agradecer por ter atendido as demandas da minha região, independente de quem gosta do prefeito ou não. Aqui ninguém está fazendo campanha para ninguém, eu estou só constatando um fato. Comigo o prefeito foi muito correto, e com a minha região também, então ele atendeu bastante as demandas lá. E, através do meu mandato, a gente conseguiu ali construir 4 escolas em 3 anos naquela região. Conseguimos agora iniciar a construção de uma Vila Olímpica. Fizemos 5 obras de infraestrutura e saneamento básico nas comunidades da Muzema, Rio das Pedras. Pegamos ali, fizemos obras na comunidade do Morro do Banco, na comunidade da Tijuquinha, colocando asfalto, saneamento básico, pavimentação. Enfim, fizemos muitas coisas ali, pegamos a comunidade do Gardênia, fizemos obras na comunidade do Gardênia também, de camelódromo, com área de lazer. Fizemos 5 obras de encosta para evitar tragédias de deslizamento de pedras, como que em 1996, para falar um pouco de história aqui, que nem o Salvino falou, mas a minha história vai ser bem curtinha, deslizou uma pedra no Itanhangá, na comunidade do sítio Pai João. Eu era menino ainda, tinha 10 anos de idade. Naquela época, e a pedra ela deslizou, deslocou lá de cima da montanha e veio descendo, lambeu ali a comunidade e morreram 22 pessoas naquele local, fruto desse deslizamento. E uma das primeiras obras que eu indiquei através da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, do meu mandato, foi que fosse construída contenção em toda margem da pedra que pega todas as comunidades do Itanhangá. E nós conseguimos já realizar 5 construções dessas para nunca mais acontecer aquilo, as pessoas perderem a vida por negligência do poder público. Então, nós conseguimos realizar essas obras, e Deus é tão bom na nossa vida que no ano passado, aproximadamente ali em setembro, aconteceu uma tragédia no mesmo local. Nós já tínhamos conseguido já terminar essa obra, entregar ela para a comunidade, e pegou fogo na vegetação ali, e tem uma planta que se chama bromélia, que ela é grande, ela é pesada, tem elas que pesam em torno até de 15 quilos, e elas foram soltando de lá e foi descendo, ia cair, ia quebrar a casa de muitas pessoas ali, e até poderia ter vítimas fatais naquele local. E através dessa obra que nós indicamos e a prefeitura executou, foram colocadas telas de aço, e essas telas seguraram essas bromélias, e não aconteceu nada na casa de ninguém ali. Os moradores são muito gratos ao trabalho das pessoas que hoje representam eles naquela localidade, ou seja, no mesmo local. Praticamente 19 anos depois, ou 18 anos depois, poderia ter acontecido a mesma tragédia se não tivesse uma pessoa que tivesse olhado para aquele local com o olhar de morador, pois eu sou morador dali. Eu sempre entendi e entendo que a nossa região, tudo que aconteceu de ruim nela, nós não queremos que aconteça novamente, mas pode acontecer, porque é uma região que tem montanha, tem pedra, e infelizmente tragédias acontecem. Cabe a nós, temos que realmente trabalhar e buscar o melhor para isso não acontecer. Então,
Isso é um exemplo da representatividade de uma pessoa que mora na região e representa o seu povo. Então, eu tenho muito orgulho disso. Não foi à toa que o povo também me abraçou. Sou o 6º vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro e tenho muito orgulho. Vou continuar trabalhando muito pelas comunidades do Itanhangá, comunidade de Rio das Pedras, comunidade de Gardenia Azul, Muzema, Tijuquinha, Sítio Pajoão, Morro do Banco e outras comunidades também da cidade do Rio de Janeiro, que eu tenho buscado melhorias ali, cobrando o Poder Executivo, na figura do prefeito Eduardo Paes. Eu tenho certeza que iremos levar o melhor por vocês. Muito obrigado a todos, desculpe falar bastante, vamos almoçar, que está todo mundo cansado, com fome, e é isso. Calma, a gente ainda tem mais um tempinho para bater papo. Bom, gente, vocês já deram uma voltinha na feira aqui dos empreendedores aqui embaixo? É uma loucura, né? Meu salário está quase todo ali já. Está parcelando já 12 vezes. Está lotado, né? Lotado, é muita coisa bacana. Maneiro. E aí, gente, vocês imaginam a dificuldade desses caras para colocar um negócio para frente, para legalizar o seu negócio. Porque a gente fala muito da economia que gera dentro da favela, e a gente sabe que não é pouco, né? Em todo o Brasil, são 300 bilhões movimentados nas favelas. Então, assim, não tem país no mundo que não tem isso de economia, né, de geração de economia. Então, imagina a dificuldade desses caras para legalizar e transformar os negócios deles, não só girando dentro da favela, mas saindo para a cidade toda, para o país todo. Enfim, o empreendedor ele quer empreender para todo mundo. E aí a Câmara participou de um processo muito importante para melhorar a vida dos empreendedores das favelas, que é a Lei da Liberdade Econômica. É uma lei que tira a burocracia, que diminui a burocracia para os empreendedores conseguirem finalmente legalizar os seus negócios. E aí, Caiado, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse trabalho e como que essa lei está funcionando. Depois de mais uma introdução dela, a gente não precisa falar mais nada. Parabéns, a Priscila sabe mais do que a gente. Vou lançar ela vereadora, hein? Não, Salvino? Na próxima chapa. Mas, desculpa até voltar lá atrás, assim, que eu fui o primeiro a falar sobre o plano diretor, ela fez uma introdução maravilhosa, mas eu queria só voltar em relação ao plano diretor em 3 coisas. Primeiro, o plano diretor, a gente buscou entender a cidade como ela é, claro, e como ela quer. E a gente quer a cidade, respeitar as comunidades, como eu falei sobre a forma inédita do plano diretor, das políticas públicas, etc., mas também colocar a cidade para crescer onde tem infraestrutura. Então, a Zona Norte, a Zona Central tem muita infraestrutura, tem muito transporte, tem muito local para crescer, e nós buscamos isso no plano diretor. E, nesse sentido, queria dar um exemplo, nas outras 2 questões que queria falar. Uma delas é facilitar que a cidade possa empreender, que tenha muitos investimentos, e quem vai para o Porto Maravilha, por exemplo, vê vários prédios sendo construídos, com moradia digna, estando a cidade mais ativa que possa imaginar como exemplo. E, nesse sentido também, é o poder público. Como eu falei, hoje nós temos um prefeito que investe nas comunidades, investe em políticas públicas diversas na cidade, claro. Mas eu queria dar um exemplo, Priscila, que nós aprovamos recentemente, foi a liberação orçamentária para captar recursos junto ao governo federal do PAC da Rocinha e do PAC do Alemão e do Rio Acari também. Foi em função do plano diretor, porque você coloca o poder público, no caso, a Prefeitura do Rio de Janeiro, todas as análises, todos os objetivos, investimentos efetivos nas comunidades de forma permanente. Então, o plano diretor tem esse significado. E ao encontro disso que a Priscila falou aqui, já fez a pergunta, já respondendo, já falando tudo, sobre a liberdade econômica. Assim que o prefeito Eduardo Paes assumiu a Prefeitura de 2021, nós criamos uma comissão na Câmara Municipal chamada Desenvolvimento Econômico, e fizemos, junto com a Prefeitura, com o prefeito, uma lei que o prefeito encaminhou para a Câmara, que o nome fala Liberdade Econômica, que busca desburocratizar e dar a oportunidade no licenciamento, trazer a população para a formalidade e de estabelecimentos de pequeno e médio impacto. Aí eu vou dar um exemplo. Uma costureira que tem dentro da comunidade, ali, com mais 2 a 3 amigas, fazendo ali um trabalho. Como que elas conseguem vender para as lojas? Se não tem a licença, não tem o alvará, não pode emitir uma nota. Então, a liberdade econômica ajuda, nesse sentido, desburocratizar e que essa costureira possa ter a sua licença. Quando a gente vai para um bairro,
sei lá, Santíssimo, que eu vivi isso, Guaratiba, que eu vivi isso muitas vezes, na garagem, Salvino, duas meninas, mulheres, ou até homens juntos, tem ali um salão de beleza, na garagem mesmo, e não podia ter licença. E através da liberdade econômica você trouxe para a formalidade poder ter a licença. E com isso você cria a formalidade dentro da cidade e muitas licenças foram dadas, hoje é uma realidade da nossa cidade. São Paulo, por exemplo, até nos procurou, a Câmara Municipal, saber como que nós fizemos essa legislação e foi um motivo de alegria para ver que deu certo no Rio de Janeiro, está dando certo. E a gente conseguiu trazer para a formalidade muitas pessoas, poder fazer seu pequeno e médio negócio e poder ampliar e empreendedores entrar nas comunidades também e poder ter o seu licenciamento, o seu alvará. E isso traz resultado, traz mais empregabilidade, traz mais estrutura e infraestrutura para dentro de locais que não tinham. Salvino, queria falar com você, você foi secretário de Juventude, né? E aí vou estender também o Marcelo. A gente, toda vez que a gente pensa em jovem de favela, a gente vai logo pensando em qualificação, sobre as poucas oportunidades, a gente já fica preocupado, quem tem um filho adolescente, quem tem um sobrinho adolescente, já começa a se preocupar, o que esse menino vai fazer, onde vai trabalhar, né? E muitas vezes a gente vê nas comunidades, tanto o poder público quanto o terceiro setor, parece que tem sempre os mesmos cursos, sempre oferecendo as mesmas coisas, né? Como se não ouvisse, de fato, o que a comunidade quer e o que o empresário quer. Então, às vezes, a gente tem 1 milhão de cursos de transista, de cabeleireiro, pensa assim, gente, quanto salão de beleza vai empregar essas meninas todas, né? Só tem isso para oferecer para as meninas da comunidade. Então, assim, eu queria saber de você que foi secretário também, que viveu isso de perto, o Diniz, o que o poder público está fazendo, o que a Câmara pode fazer, o que a Prefeitura pode fazer para juntar esses dois elos. O que os jovens estão querendo e o que os empresários estão querendo para que eles, de fato, saiam desses cursos direto para o mercado de trabalho? Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas, assim, para mim é uma alegria, uma honra enorme ter sido secretário de Juventude durante 4 anos, pensando geração de oportunidade para esses jovens, né? Porque uma coisa que eu carrego como mantra desde sempre, eu tenho 27 anos, eu trabalho com projeto social desde os meus 15, e desde sempre um mantra que eu carrego é que talento a gente tem em todos os lugares do Rio de Janeiro, aliás, em todos os lugares do mundo. O que falta, na maioria absoluta das vezes, são oportunidades para esses talentos se desenvolverem. Quantos Beethovens, Mozarts, enfim, outros grandes artistas, atletas e cientistas não se perderam dentro das nossas comunidades, muitas vezes, por falta de uma oportunidade, por falta de alguém que chegasse e mostrasse o caminho. E pensar a solução para esse problema, a qualificação para esse jovem, é pensar na construção de oportunidades ligadas ao século XXI. Porque o que a gente vê na maioria das vezes, e é um pouco da resposta que eu estava trazendo anteriormente, é que para a favela é o que sobra. Para a favela é o curso que dá, é do jeito que dá e tá bom. E a gente não pode olhar para a favela dessa maneira. Porque, veja, se a gente enxerga o potencial das favelas, você estava falando que a favela movimenta mais ou menos 300 bilhões de reais por ano. A gente está falando do crescimento do nosso país. Você imagina se 50% desse dinheiro viesse para a economia formal, se 50% desses comerciantes se formalizassem, ajudassem, enfim, prestassem seus tributos e tudo mais, o quanto de crescimento as nossas cidades teriam. Então, o que sobra muitas vezes, o que resta muitas vezes enquanto opção e oportunidade para esses jovens, é aquilo que é oferecido. Num espaço de muita ausência, né? O que resta é aquilo, e todo mundo vai para aquilo. Mas dá para fazer diferente. Quando eu fui secretário de Juventude, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes deu toda a liberdade para nós construirmos políticas públicas para a cidade, e nós criamos os espaços da juventude. Os espaços da juventude são equipamentos públicos ligados ao mercado 4 e 5.0. A gente, agora eu não faço mais, né? Eles, mas oferecem cursos de drone, robótica, impressora 3D, programação, designer de games. E isso muda a vida dos jovens. Você vê que os espaços da juventude, hoje são 7 pela cidade, eles estão sempre lotados. Os jovens sempre procurando. Por quê? Porque eles passaram a ter aquele acesso. Então, não é falta de vontade do jovem, é falta de oportunidade. E a gente muda o diagnóstico. É uma política
que é tão efetiva, que mudou a vida de tantas pessoas, que agora me rendeu até um prêmio. Eu estou, dia 17 agora de novembro, eu estou indo para a ONU ganhar um prêmio da ONU de Jovem Ativista Global. Ou seja, dá para fazer, e dá para fazer, inclusive, pensando... É isso, né? Porque as coisas que acontecem na nossa cidade, elas não são um sonho de verão. Às vezes a gente pensa assim, caramba, uma coisa aconteceu, mas tem muitas pessoas pensando e construindo políticas públicas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de colocar a favela no plano diretor, de criar a lei da liberdade econômica, uma série de outras leis aprovadas na Câmara de Vereadores, a gente está criando um ecossistema que permite com que as favelas se desenvolvam. Que no final do dia, é o que eu falei lá no início, é importante que a vida das pessoas melhore. A política existe para melhorar a vida das pessoas. Se a gente perde isso do nosso norte, não faz mais sentido. Então, quando a Câmara de Vereadores, o presidente pauta a lei da liberdade econômica, facilitando esses comerciantes a ganharem mais dinheiro, quando a gente coloca a favela no plano diretor, facilitando com que as políticas públicas levem infraestrutura, saúde, comércio, etc., etc., a gente está dizendo, olha só, esse território ele não está à parte da cidade. Vocês são parte integrante da cidade, vocês são cariocas, detentores de direitos, de deveres e que precisam ajudar a gente a pensar o futuro da nossa cidade. E aí sim o Rio de Janeiro cresce. Só complementando aqui, Priscila, o que o Salvino disse, é isso, é sempre... É um fato, não adianta ninguém querer ficar aqui tapando o sol com a peneira, sempre olharam para a gente, para a favela, né, a qual me incluo, olharam a gente como os excluídos. É o que sobra é nosso. Quero que nossos filhos sejam manicure e cabeleireiro. Que o meu filho seja motorista. Ninguém quer que o meu filho seja um médico. Ninguém quer que o meu filho seja um doutor, um advogado. E nós estamos criando mecanismos dentro da política, né? Cada um dentro da sua esfera, logicamente, para mudar essa realidade. A diferença do filho do pobre para uma criança, o filho do pobre, o filho do rico, é a oportunidade que ele tem de aprendizado. O cérebro é o mesmo, o intelecto é o mesmo, é só ter o estímulo certo. Então, a gente tem que trabalhar para buscar oportunidades que realmente transformem a vida das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Das crianças de comunidade. Eu tenho certeza que, com projetos como esse, quando o Salvino foi secretário, colocou tudo de novidade que está no mercado hoje para nossas crianças poderem ter a oportunidade de aprender, é muito importante, mas tenho certeza que vamos juntos aqui, dentro de cada um da sua esfera, como eu falei, poder legislativo, poder executivo, Câmara Municipal, Alerj, Câmara Federal, buscar o melhor para realmente transformar a vida das nossas crianças, que é buscar a oportunidade correta para eles. Muito bom. Até nisso, Priscila, desculpa interromper, mas o Diniz tocou num ponto muito importante que a Câmara tem ajudado, juntamente com a Prefeitura, foi até o Instituto Empatec, que fica no Porto, que é a matemática para nossas crianças, adolescentes, enfim, não sei se vocês conhecem, nós aprovamos uma legislação e que deu oportunidade à Prefeitura, através do prefeito Eduardo Paes, trazer. Então, assim, tem também nas escolas municipais a questão robótica também, os JET, né, são ginásios tecnológicos, que também é um trabalho oriundo de debate na Câmara Municipal e liberação orçamentária. Até o Salvino, o presidente da Comissão de Educação, vem debatendo muito quanto a isso. Nisso que ele falou, preparar os nossos jovens. E o Salvino, desculpa aqui estar me alongando nesse sentido, mas eu acho que o Diniz tocou num ponto muito legal. O Salvino, como foi secretário de Juventude, eu já era vereador, né, até como presidente, e ele sempre, em diálogo conosco, buscava, dentro das comunidades, ter projetos também com capilaridade, que a gente fala, levando para preparar a mão de obra dos jovens. Né, aprender uma mão de obra, que isso era bem legal, o seu projeto lá na secretaria. Eu queria, enfim, acho que o Diniz tocou num ponto, acho importante, a gente preparar nossos jovens. E juntar essas duas pontas, né? Os jovens e o mercado de trabalho. E até porque, Priscila, pegando aqui o que o presidente está falando, o Rio de Janeiro hoje, né, cara? O Rio de Janeiro hoje é uma bomba atômica, né? Aqui a gente tem que falar a verdade aqui. Todas as comunidades são dominadas por algum poder paralelo. Isso é constatado, é verdade. Aqui ninguém tá. Eu não conto história para ninguém, todo mundo sabe que sou muito franco. E é muito complicado. Então, se nós que estamos hoje com a caneta na mão não conseguimos dar oportunidade para nossas crianças, isso aí vai piorar. Então, a gente tem que tentar, sim, buscar o melhor sempre, buscar ali cursos, ocupar a nossa criança, dar a instrução correta para ela, para tentar mudar essa realidade, porque senão não tem como. É que nem eu falei aqui, é chato falar isso. A diferença
de um ser humano adulto que hoje ele é um faxineiro. Eu estou aqui, não é demérito nenhum, tá? Até porque eu sou filho de uma mãe que é empregada doméstica, né? Foi empregada doméstica, e de um pai que era motorista. Mas a diferença do meu pai e da minha mãe, que era minha mãe empregada doméstica, meu pai que era motorista, para um neurocirurgião, foi a falta de oportunidade de estudar. Até porque meu pai e minha mãe me orientaram da melhor maneira possível, nunca, mesmo dentro da nossa realidade, da nossa dificuldade, sempre me colocaram para estudar, não deixaram faltar aula de escola, tal, me ensinando o caminho certo. Então, se o nosso jovem tiver a oportunidade correta, eu tenho certeza que de dentro da comunidade, como o Salvino falou, como o Caiado falou, vai sair inúmeras crianças aí com potencial gigantesco, só precisa da oportunidade. E cabe a nós, que estamos hoje com a caneta na mão, estamos hoje ocupando um cargo político, seja ele qual for, buscar o melhor para nossas comunidades, para os nossos jovens. É isso. Bom, gente, nosso tempo está acabando. Eu vou fazer uma última pergunta aqui que acho que interessa a todo mundo aqui que passa por isso. Transporte público. Esse é difícil, né, gente? Até que melhorou um pouquinho. O BRT, pelo menos, melhorou um pouquinho. Porque teve uma época que não dava, gente. A gente ia igual gado. A gente não sabia nem como chegava no trabalho. Chegava no trabalho sem um pé do sapato, porque ficava preso do lado de fora na hora de entrar no BRT, né? Enfim, então eu queria começar com Marcelo Diniz, que é presidente da Comissão de Transporte, e depois queria que vocês dois também falassem, como que a gente pode avançar na questão de transporte do Rio, integrando melhor, né, todos os modais, e pensando principalmente na galera da Zona Oeste, da galera que mora longe, porque os trajetos são muito longos, né? Tudo na Zona Oeste não tem o logo ali fica muito longe. Então, como que a gente pode melhorar? Eu sei que vocês têm um projeto aí de BRT, transformar em VLT e tudo mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, Priscila, muito bom tocar nesse assunto, né? Para quem não sabe, eu estou como presidente da Comissão de Transporte desde o início do ano e peguei essa bomba relógio aí. Transporte é uma porcaria na cidade. Só que a gente tem tentado melhorar, né? Estamos cobrando a prefeitura, temos trabalhado muito junto ao prefeito, à secretária, são muito atenciosos, mas aqui para fazer uma defesa, a culpa não é deles, já vem lá de trás. No tempo do antigo governo lá, que eram aqueles ônibus, os BRTs azulzinhos, era pior do que está ainda hoje, e nós, através da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a qual eu participei na outra legislatura, junto com o presidente Caiado, nós conseguimos aprovar vários recursos para poder melhorar o BRT, principalmente. Conseguimos dar uma boa melhorada no BRT. Porém, as linhas suplementares, as alimentadoras, elas sumiram. É onde está dando muito problema. Então, as pessoas hoje, para dar o exemplo da minha região ali, o cara para sair do Rio das Pedras, para ele vir para o Barra Shopping para trabalhar, às vezes ele demora 45 minutos, porque os ônibus demoram para passar, e o ônibus que passa vem todo arrebentado, o ar-condicionado não funciona, o banco está rasgado, tem barata, está tudo quebrado, está uma porcaria, e a gente tem cobrado, tem buscado essa melhora, já fizemos inúmeras audiências públicas, já mandamos para o Ministério Público, estamos cobrando, estão cobrando um empresário, que o maior vagabundo de todos hoje é o empresário da empresa de ônibus, porque é responsabilidade dele colocar um transporte de qualidade para a cidade. E, logicamente, o Poder Executivo, que nem eu falei, eu sou da base do prefeito, tenho o maior carinho pelo prefeito, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém. O prefeito tem que cobrar e tem cobrado as empresas de ônibus para colocar um ônibus de qualidade. Colocar um ônibus que realmente funcione o ar-condicionado, que não esteja com o banco rasgado, que não esteja com barata dentro, que tenha... Quando chove, não chover dentro do ônibus também. Quando chove, não chover dentro, que realmente passe ali de 10 em 10 minutos ou 5 minutos, não passe pelo menos de que nem está passando agora de 40 a 45 minutos de um intervalo de um ônibus para o outro. Eu entendo que tem que ter ali um controle e tal, mas não pode, Priscila, é inadmissível um trabalhador sair de casa às 6 horas da manhã para ir trabalhar, ele ficar 40 minutos no ponto de ônibus esperando o ônibus, depois que ele entra no ônibus, ele vai todo esmagado dentro do ônibus, com calor do cacete dentro daquela porcaria, chega todo torto no emprego, 40 minutos depois, ou seja, ele perde 1h30 para chegar no trabalho. Então, a gente tem cobrado bastante, e eu tenho certeza que, se Deus permitir,
daqui para frente, muita coisa vai melhorar no transporte público, até porque eu tenho cobrado e convido cada um dos senhores e senhoras que estão aqui presentes para as próximas audiências públicas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro participar com a gente. Teremos um agora no início de novembro, a data ainda não está ainda explícita para a gente, mas a partir da próxima semana eu vou estar passando para todo mundo. Vamos falar, sim, do VLT, que é a proposta da Prefeitura de implementar na cidade, ou o transporte lá com pneu, que é um novo que eles querem, VLP, que eles querem colocar também. Queremos entender se realmente vai funcionar e, detalhe, que é o principal, se o povo quer. Quem manda é vocês. Aqui todo mundo está aqui é funcionário de vocês. Ninguém aqui é dono de nada. Se o povo não quer, não vai acontecer. Então, a gente vai estar buscando o melhor para vocês sempre. Obrigado. Boa, Marcelo. Viu que o papo ali é reto, né? Não, Sem curva, não tem já curva. viu que eu vou puxar um pouco de saco de mim mesmo, né? Como presidente da Câmara, a gente deu certo colocar o Diniz como presidente da Comissão de Transporte. Um cara que conhece a realidade, bate mesmo, tem que bater. E assim você ativa a discussão, a defesa, acho que é legal isso. Eu queria, assim, só falar da importância também, gente, e as pessoas entenderem, acho que todos entendam, mas estamos sendo gravados aqui, que nós somos vereadores, apesar de não ser a nossa responsabilidade, a gente cobra muito também sobre a questão de trem da nossa cidade, que infelizmente fica o tempo todo parando, né? A gente vê mas horrível. E o metrô também é de responsabilidade estadual, mas tem um trabalho nosso de cobrança. Mas o que cabe a nós, como vereador da cidade, responsabilidade relacionada ao município, queria sim ressaltar, sim, em 2021, a coragem política do prefeito Eduardo Paes e nossa, como vereadores, e como foi dito aqui pela Priscila na introdução, o BRT. O BRT hoje é administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, uma empresa pública chamada Mob Rio, e que foi aprovado na Câmara Municipal de ter tirado das mãos dos empresários de ônibus, e o BRT funciona muito bem hoje. A Transoeste, Transcarioca, né, a Transolímpica e a Transbrasil funciona. É perfeito? Não é, mas acredito que seja muito bom hoje. E lembrar, como foi dito lá atrás, aqueles ônibus todos caíram aos pedaços, aqueles azulzinhos, que as pessoas sendo tratadas como gado, infelizmente. Então, foi uma decisão da Câmara Municipal de aprovar essa lei que deu a oportunidade de ser encampado, ou seja, administrado pela Prefeitura, tirado das empresas de ônibus, e a Prefeitura administra ela própria. Quem administra, sendo repetitivo hoje, é a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da empresa Mob Rio. E a outra questão também, que é o desafio, que começou lá atrás, que terá, que nós aprovamos um novo modelo de fiscalizar e administrar os ônibus, que são as linhas de ônibus. Ou seja, nós aprovamos que hoje quem administra todo o controle daquele cartão que agora já né, de vocês, não são os empresários de ônibus. Hoje é uma empresa que a Prefeitura licitou e que hoje não está ainda funcionando como a gente acha que deva ser, mas que já vai estar. E o que quer dizer isso? Cada cartão hoje que as pessoas passam ali no ônibus, tem um GPS no ônibus que hoje é administrado pela Prefeitura no controle através de uma empresa que ganhou a licitação. Antigamente era pelos próprios empresários de ônibus. Então hoje a Prefeitura sabe aonde os ônibus estão passando, como estão passando, e vem cobrando, vem fiscalizando, como o Diniz colocou aqui, que não está perfeito, claro que não, está ruim ainda. E hoje a Prefeitura só paga as empresas de ônibus com os ônibus que são rodados. Hoje ela consegue fiscalizar. Então rodou, a Prefeitura emite e pode pagar os ônibus. Então é um desafio enorme que nós temos de fazer de forma permanente. E quando não der certo, o prefeito já anunciou que ele vai buscar de tirar aquela empresa e fazer uma nova licitação para trazer uma nova empresa que queira fazer aquele trajeto. Enfim, já tem 1 minuto e 30 aí, deixar o Salvino complementar. Então, vou ser bem breve, meu presidente, mas até voltar um pouco no que o senhor disse. Nosso trabalho na Câmara de Vereadores, claro, é fiscalizar a Prefeitura, e esse trabalho a gente faz todos os dias, fiscalizando transporte, escola, posto de saúde, mas é também de dar as bases estruturais para que o trabalho funcione. E a gente está falando aqui de algumas leis que foram aprovadas na Câmara de Vereadores, algumas até antes de eu me tornar vereador, né? Essa encampação do BRT, por exemplo, a questão do JAE foi antes de eu ser vereador, e outras depois. Mas por que eu estou falando isso, gente? Eu vou voltar na minha resposta anterior. As coisas não são um sonho de verão. O Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades da América Latina a ter empresa de ônibus rodando.
E desde então, mais de 100 anos, as empresas mandam em como vai ser o transporte público na nossa cidade. Elas são tão poderosas, estão há tanto tempo no poder, que o poder público nunca conseguiu ter força política o suficiente para mexer nesse vespeiro. E agora, graças à coragem da Câmara de Vereadores, graças à coragem do Poder Executivo do prefeito Eduardo Paes, a gente está começando uma revolução nos transportes. Mas leva tempo. Destruir é muito rápido. Se a gente pegar, por exemplo, lá a gestão que teve antes, a gente saiu de uma cobertura da saúde, para pegar a saúde como exemplo, de mais de 20% para menos de 10%, ficou em 8 e pouco, porque destruir é muito rápido. Se você não tem vereadores, prefeitos comprometidos com a cidade, destruir é muito rápido. Reconstruir é muito difícil. Construir é muito difícil. Então, nós estamos há, eu diria, 5 anos nessa briga contra as empresas de ônibus para construir um transporte público eficiente na nossa cidade. Vocês vão lembrar de como era 7 anos atrás, 8 anos atrás. Eu sempre andei muito de ônibus. Eu saía da Cidade de Deus para Botafogo todo dia para estudar e era uma tristeza. Algumas vezes eu desmaiei dentro do ônibus, que a pressão baixou mais do que deveria, mais do que o tolerável, né? Mas as coisas estão acontecendo. Então, nós conseguimos reestruturar o BRT, mudar para o amarelinho, graças à Câmara de Vereadores. Implementar o JAE, graças à Câmara de Vereadores. O presidente disse muito bem aqui, agora a Prefeitura consegue pagar por quilômetro rodado, agora a Prefeitura consegue saber. Olha que loucura, a gente não sabia quantos beneficiários nós tínhamos de programas sociais, que é a criança que não paga, que era o tal do Rio Card, o idoso que não paga, o deficiente que não paga, a pessoa com deficiência que não paga. Hoje a gente sabe quem são essas pessoas, onde elas estão localizadas, inclusive para tornar mais eficiente a gratuidade, ou seja, acabar com a falsificação, acabar com aqueles que, de alguma maneira, deturbam esse benefício. Mas a Câmara decidiu ir além. Foi graças ao trabalho da Câmara, por exemplo, que a Prefeitura conseguiu licitar o transporte aquaviário. Nunca a Prefeitura tinha feito transporte aquaviário na cidade, agora nós teremos uma barca que sai lá do shopping metropolitano, lá no comecinho de Jacarepaguá, né, na Barra Olímpica, né, e vai levar o camarada ou a camarada até o metrô da Barra. Olha só como isso é revolucionário. Vai como nosso presidente da comissão aqui, e muito inclusive graças à luta do Marcelo Diniz, o morador daquele corredor do Itaiangá e das Pedras, ao invés de dar a volta em Jacarepaguá inteira, fazer um U para chegar no Barra Shopping, ele vai pegar uma barca de um lado e vai sair do outro. 15 minutos. E isso, e muito além, né? Imagina agora, além do BRT, ter a velitização que a gente chama, né? Ou seja, vai carregar mais pessoas numa velocidade maior, numa qualidade, num conforto muito maior. Começando... Acabou meu tempo, né? Eu vou me encaminhar para o final. Mas, enfim, tudo isso para dizer que dá para fazer. Dá para fazer quando tem gente, como a Câmara de Vereadores, comprometida em melhorar a vida das pessoas. Dá para transformar as coisas para melhor. É um absurdo que a nossa última estação de metrô já tenha quase 10 anos de inaugurado. Isso tinha que ser um escândalo, é um absurdo que a gente não tenha mais trem, que a gente não tenha uma qualidade maior. Então, eu sou sempre, como diz Ariano Suassuna, né? O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. E ser um realista esperançoso é olhar para trás, enxergar tudo que a gente já conseguiu avançar, olhar para frente e enxergar tudo que a gente ainda precisa fazer para melhorar. E assim, sem dúvida nenhuma, com pessoas como o nosso presidente da Comissão de Transportes, como o nosso presidente Carlos Caiado, a gente vai conseguir melhorar a vida na cidade. Valeu! Só para complementar aqui, pessoal, tudo que foi falado aqui pelo Salvino e pelo presidente Caiado, para deixar bem claro para vocês, a gente entende aqui que a situação do JAE está uma situação complicada, tá? Eu entendo aqui, eu vi aqui a reação de todo mundo, aqui ninguém... Vocês podem ficar tranquilos que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro está trabalhando muito para tentar fazer isso dar certo, estão cobrando a Prefeitura, estão dando um voto de confiança à Prefeitura, porque foi como o Salvino falou muito bem aqui, aquilo dali era uma caixa preta que muitos empresários vagabundos estavam extorquindo a cidade do Rio de Janeiro. Então o prefeito está tentando resolver, porém... É trabalhoso o negócio ali, demora um pouco, mas eu tenho certeza que vou pedir paciência para vocês que no máximo, estourando até janeiro do ano que vem, que vai estar funcionando 100%. E se não estiver funcionando 100%, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai bater em cima do JAE para poder estar funcionando, tá bom? Obrigado. Sigam a gente na rede social, gente. A gente é político, a gente precisa pedir o biscoito, né? Carlos Caiado, Marcelo Diniz, Salvino Oliveira e Priscila, não sei o sobrenome. Almavi. Ninguém consegue falar, gente, é libanês, Almavi.
Bom, gente, esse debate não termina aqui. Se a gente não fala, se a gente não cobra, se a gente não decide, alguém vai decidir pela gente. Então é importante que vocês participem da vida política da cidade, se informem, entrem no site câmara.rio. Ali tem uma parte chamada Cidadania Ativa. Quando você clica, tem os telefones e os e-mails desses caras e de todos os outros vereadores do Rio. Vocês têm que ir lá encher o saco deles, entendeu? Tem o telefone e os e-mails de todas as comissões. Está com problema na clínica da família, na UPA, no hospital, está faltando vaga em creche, vai lá na comissão de saúde, na comissão de educação, na comissão de transporte, manda o seu recado. Não fiquem passivos, participem da política.